Cuidado com o seu orientador. O verbo orientar não tem um significado inocente. Historicamente, o verbo orientar está ligado às conquistas do Renascimento, à expansão europeia rumo às Índias, ao porto de Calcutá. Dessa forma, a ideia de orientar-se está ligada à ideia de ir a um ponto determinado. Orientar-se é ir a um ponto necessariamente único, ir ao Oriente. Assim compreendido, orientar não está ligado à ideia de direcionar dirigentemente um caminho, uma navegação. Orientar significa deliberadamente direcionar para um ponto, que necessariamente deva ser aquele previamente calculado. Nada tem a ver, assim, a ideia de orientação com a ideia de múltiplos pontos. Orientar-se é emburrecer-se. Do ponto de vista acadêmico, eu fui orientado várias vezes e tive muita sorte. Eu tive os melhores orientadores do ponto de vista acadêmico. Eu lembro da minha primeira orientadora, a professora Maria Catarina, lá no bacharelado em Ciências Sociais. Foi ela que orientou o meu primeiro estudo acadêmico. Eu lembro que eu chegava para ela e dizia: professora, eu posso dizer isso? E ela dizia, com aquele jeito calmo dela: você pode dizer o que você quiser, desde que você fundamente. Com ela eu aprendi o significado da fundação teórica e empírica da pesquisa acadêmica. Depois da graduação, eu fui orientado pela professora Ceres Brum, no mestrado. Foi uma orientação muito producente. A professora Ceres dizia para mim quais os pontos seguros eu devia percorrer e onde eu devia buscar as melhores fontes para fundamentar o argumento que eu tentava defender. Eu agradeço a ela por todos os meus acertos e a absolvo por qualquer erro que o texto da dissertação possa ter cometido. Logo depois, na especialização em História do Brasil, eu fui orientado pelo professor Vitor Biasoli. Foi uma empreitada difícil a do professor Vitor. Eu chegava para ele com a ideia de aproximar literatura e história, pelo campo da literatória, digamos assim. Eu tentava comprovar historicamente baseado em personagens, em sujeitos da literatura, ficcional, é claro. O professor Vitor abraçou e indicou os caminhos mais seguros para que eu concluísse o trabalho ao qual eu tinha me proposto. Foi um trabalho interessante e de coragem do professor Vitor. Por fim, eu fui orientado pela professora Liliana. Eu não escolhi a orientação da professora Liliana, ela me escolheu e foi uma orientação muito tranquila, muito lúcida. A professora Liliana apenas me dizia quando eu estava trabalhando em terreno seguro ou quando eu estava agindo de forma mais temerária. Cabia a mim escolher. E indicando dessa forma os caminhos mais seguros, ela possibilitava que eu mesmo me desse conta da trajetória mais segura a ser percorrida. Assim, na academia, eu tive os melhores orientadores, mas justamente esse é o ponto. Eles não foram meus orientadores, eles foram, do ponto de vista semântico, os norteadores da minha pesquisa. Nortear tem um significado diferente de orientar. A ideia de nortear não está ligada a um significado histórico e cultural subjetivo, peculiar da ideia de orientar. Nortear está ligado a um significado das ciências da natureza. O norte vincula-se à ideia de polo magnético da Terra. Alguns trabalham com a ideia de solear-se, o que é uma bobagem. O norte magnético da Terra é um ponto de referência das ciências da natureza. Portanto, independe das vontades humanas, das peculiaridades, das subjetividades de cada um, da cultura de cada povo. Quando você pega uma bússola,
ela direciona o norte independente do seu estado anímico, do seu senso de humor, da sua crença, do seu gênero, da sua perspectiva política. Uma vez apontado o norte, uma vez norteado o seu caminho, você se localiza, você sabe onde está. E em se localizando e sabendo onde está, você tem possibilidade de escolher os caminhos e as rotas mais seguras que deseja percorrer. Nortear não é direcionar a um caminho único, necessário, mas pelo contrário, nortear é assegurar uma posição, para que a partir dela, diligentemente, nos direcionemos a qualquer ponto, livremente, de livre escolha. Se orientar é necessariamente dirigir a um ponto, nortear é assegurar a liberdade de escolher qualquer ponto. Ao conhecer o norte, os navegantes, os marinheiros, nós acadêmicos, temos a noção aguda de quem somos, de saber o que pesquisamos, o que procuramos, os objetivos a que buscamos. E uma vez asseguradas essas condições, estamos seguramente dirigidos ao caminho mais plausível. Nortear é dar segurança, é posicionar-se, é determinar-se. Sendo assim, brincando com a ideia e com o verbo, repito, cuidado com o seu orientador. Se ele orienta a sua pesquisa, determina necessariamente um ponto a ser chegado, independente daquele que você talvez quisesse buscar, talvez não seja uma boa relação de orientação. Mas se o seu orientador foi ou é, como os meus foram, um norteador dos rumos mais seguros da sua pesquisa, muito bem, você teve uma boa orientação acadêmica. Por isso, repito, cuidado com o seu orientador.